Bom dia, pessoal! Estamos começando com a edição número 375 do seu Acorda Mercado para você começar a sua semana muito bem informado. Então, bora para as notícias. Na sexta-feira, o Ibovespa disparou 13,91%, mas mesmo com essa alta, não conseguiu evitar a pior queda semanal desde 2008. A queda foi de 15,63%. O índice fechou aos 82.677 pontos, com um giro financeiro bem forte de 42,6 bilhões de reais. Apesar disso, a alta de sexta-feira foi a maior em 11 anos, recuperando parte das perdas. O pânico com o novo coronavírus se espalhou pelo Brasil. No último boletim foram confirmados 200 casos, além de 1.913 casos suspeitos. Muitos desses casos, 68%, são de São Paulo. Na Itália, o quadro é mais preocupante, são quase 25 mil casos já confirmados e 1.800 mortes, sendo que 3.500 novos casos e 368 mortes foram somente nas últimas 24 horas. Vem crescendo muito forte o número de vítimas por lá. Na sexta, o índice Bovespa subiu por conta do discurso do presidente americano, Donald Trump, que declarou o estado de emergência nacional e liberou 50 bilhões de dólares para combater o impacto da Covid-19, o novo coronavírus. O que motivou a queda forte na semana foi uma combinação de três fatores: os preços do petróleo afundando por causa de um impasse entre Arábia Saudita e Rússia no cartel da OPEP. Na quarta, a OMS declarou pandemia e logo após Trump realizou o fechamento das fronteiras para quem vem da Europa, proibindo os voos. Todos esses fatores externos juntos, combinado com a falta de entendimento entre Congresso e governo por aqui, fizeram, é claro, o índice despencar. Agora, olhando para essa próxima semana que se inicia hoje, o mercado já foi pego de surpresa. O Fed anunciou ontem, no domingão mesmo, um corte de 1 ponto percentual nas taxas de juros de referência dos Estados Unidos para o intervalo de 0% a 0,25%. Este é o segundo corte emergencial de juros no país em menos de 2 semanas. Além disso, o Federal Reserve também aprovou um programa de estímulos, o Quantitative Easing, de 700 bilhões de dólares com proteção para a maior economia do mundo contra a pandemia da doença. Deste montante, 500 bilhões de dólares serão usados na compra de títulos do Tesouro a 200 bilhões de dólares em hipotecas. Aliás, 500 bilhões de dólares usados na compra de títulos do Tesouro e 200 bilhões de dólares em hipotecas, juntando 700 bilhões de dólares. O Fed não foi o único banco central a agir. Aliás, vários bancos centrais agiram em conjunto. O Banco Central do Japão manteve a taxa de depósitos negativa em 0,10%, mas dobrou o volume de compras de ETFs de 6 trilhões para 12 trilhões de ienes por ano. Além disso, também apresentou um mecanismo de empréstimo de baixo custo para as empresas afetadas pelo coronavírus. O Banco Central do Canadá cortou o juro em 50 pontos base para 0,75% ao ano, enquanto a União Europeia anunciou um pacote de 37 bilhões de euros para financiar medidas urgentes. Já a Nova Zelândia, em reunião extraordinária, reduziu os juros de 1% para 0,25% ontem, também agindo juntamente com os outros bancos centrais. Todos esses cortes juntos devem influenciar a reunião do Copom, que será na terça e quarta, com a decisão na quarta-feira aqui no Brasil. A maioria dos analistas espera um corte de 0,25 pontos percentuais, enquanto alguns esperam um corte de 0,50 pontos percentuais, e outros apenas na manutenção em 4,25%. Hoje, essa precificação deve mudar e a tendência de aumento no corte pelo Copom deve aumentar. A curva de juros, que é uma espécie de previsão do futuro para juros, está precificando um corte para 4%. Para ser mais preciso, 75% acreditam que vai cair para 4% e 25% acreditam que vai se manter. Aliás, está precificado em 4,25%, manutenção da Selic. O mercado não reagiu muito bem em um primeiro momento a essa decisão do Fed. Logo na abertura, o S&P 500 futuro tinha queda de 4,29%, o Dow Jones futuro caindo 3,38% e o Nasdaq futuro 3,77%. O petróleo também registra queda, o WTI caindo 4,32%, o Brent caindo 5,23%. Na Ásia, os mercados também recuaram
e na Europa abriram em baixa, indicando um pregão abrindo em baixa aqui também no Brasil, né? Falando em Bovespa, na sexta, 72 das 73 ações do índice fecharam no positivo, a única que ficou no negativo foram as ações da Yduqs. As ações da Petrobras dispararam 22,22% a R$ 15,40, mas na semana as ações amargaram uma queda de 32,54%, mesmo com a recuperação de sexta, é claro, sendo puxada para baixo pelo preço do barril de petróleo. Já as ações da Vale subiram 21,36% aos R$ 42,90 e na semana fecharam com uma queda de apenas 3,83%, se segurando bem, né? Os bancos foram bem também, as ações do Bradesco subiram 16,87% na sexta, aos R$ 25,29, na semana caíram 11,60%. Do Banco Itaú subiram 11,06% na sexta, a R$ 26,21, mas na semana recuaram 12,25%. As ações do Banco do Brasil subiram 16,77% na sexta, R$ 36,49, na semana caíram 13,37%, e do Santander subiram 12,46% sexta, a R$ 29,97, não sendo o suficiente para pagar a queda forte na semana de 17,91%. As ações do Banco Inter dispararam 26,33%, mas ainda estão abaixo dos R$ 10, e as ações da XP na Nasdaq dispararam 26,43%. As ações que mais subiram sexta foram da BTG Pactual, disparando 27,89%, seguido pelas ações da B2W, disparando 27,40%, e por fim as ações da Marfrig subindo 25,20%. Já a única queda foram das ações da Yduqs, caindo 6,01%. Na semana, a CCR conseguiu fechar no positivo, se safou, subindo 0,62%. Já a maior queda, uma das mais atingidas, as empresas aéreas, foram as ações da Gol, que despencaram 46,94%, sofrendo muito com essa crise do coronavírus. Na B3, as ações que mais subiram foram do Banco Pan, que dispararam 46,30%, enquanto a maior queda foram das ações da Dimed, distribuidora de medicamentos, despencando 20,98%. Indo para o dólar, ele fechou em alta de 0,57% aos R$ 4,81, com o investidor assumindo cautela do final de semana, após operar numa forte queda pela manhã. Uma pequena queda pela manhã. Nas duas últimas semanas, inclusive, o Banco Central fez várias intervenções no mercado de câmbio na tentativa de segurar o seu preço em reais. Foram 15 bilhões de dólares envolvidos nas operações. Com o corte de juros dos Estados Unidos ontem, o real pode se aproveitar e se valorizar. O euro fechou com uma queda de 0,01% aos R$ 5,36. Em um movimento contrário ao de quinta, as taxas futuro encerraram sexta com uma queda expressiva, devolvendo boa parte dos ganhos na véspera, das altas na véspera, diante de pregões mais calmos pelo mundo, pelos mercados globais, após o anúncio das medidas de governos e de bancos centrais pelo mundo para tentar reverter os efeitos do coronavírus na economia. Com isso, desde janeiro de 2021, despencou de 4,94% para 4,19%, e o DI janeiro de 2025 despencou de 8,14% para 7,22%, e mais uma vez, aqui também o corte de juros dos Estados Unidos abre espaço para cortes no Brasil e, por consequência, queda de juros aqui no Brasil. Indo para os títulos públicos federais, todas as taxas recuaram forte. A NTN-B 2055 recuou de IPCA mais 5,17% para IPCA mais 4,43%, e a RTN 2023 caiu de 7,25% para 6,12%. Na agenda teremos o tradicional relatório Focus às 8h25, o IGP-10 de março às 9 horas e os dados semanais da balança comercial às 15 horas. Indo para os Estados Unidos, os índices acionários fecharam em alta acentuada, apagando a maior parte das perdas de quinta-feira, quando a Wall Street fechou a pior sessão desde 1987. Todos os índices fecharam ali perto de 10% negativo. Na sexta-feira fecharam quase 10% positivo. Dow Jones subiu 9,36%, o S&P 500 subiu 9,29% e o Nasdaq subiu 9,35%.
Indo para as Treasuries, as taxas fecharam em queda e devem afundar ainda mais hoje. A T-Note para 10 anos caiu de 0,87% para 0,75%, enquanto a T-Bond para 30 anos caiu de 1,65% para 1,42%. Na agenda norte-americana, teremos o índice Empire State de atividade de março em Nova York às 9h30. As bolsas europeias devolveram a maior parte dos ganhos vistos mais cedo e fecharam na sexta com uma pequena alta, muito longe do que eles perderam, depois de anotarem aí na véspera, na quinta-feira, a pior sessão da história. Frankfurt subiu 0,77, Londres subiu 2,46, Paris subiu 1,83, Madrid subiu 3,73 e Milão disparou 7,12, é o que vem mais sofrendo no dia a dia. O primeiro é o que mais sofre com o coronavírus, é o segundo país que mais sofre depois da China, é claro, e estava sofrendo também na Bolsa de Valores, por isso deu um repique, uma alta forte. Hoje as bolsas europeias estão abrindo em forte queda. Na Ásia, as bolsas estão operando em queda também. A bolsa de Tóquio está caindo 2,46%, Xangai caindo 3,40%, Hong Kong caindo 4,70% e Seul caindo 3,19%, um prenúncio de um pregão não tão bom por aqui, pelo menos no início. Os preços do petróleo fecharam em alta, porém já estão recuando hoje. O WTI subiu 0,73% aos 31,73 dólares, enquanto o Brent subiu 1,89%, fechando aos 33,85 dólares. O contrato de ouro OZ1D recuou 4,12%, enquanto as criptomoedas estão despencando mais uma vez. Bitcoin caindo 8,66%, agora abaixo dos 5 mil dólares. A Ethereum está caindo 13,45% e a Ripple está caindo 7,96%. Para finalizar, o índice de fundos imobiliários, o IFIX, subiu 0,76% e teve como maior alta o fundo de investimento imobiliário, o Hospital da Criança, subindo 6,78%, enquanto a maior queda foi do fundo de investimento imobiliário Parque Dom Pedro Shopping Center, lá em Campinas, caindo 5,42%. E por hoje é só, uma ótima semana e bons negócios. Vejo vocês amanhã. Tchau!